Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade aqui na nossa aula sobre HTML, nós estamos na nossa terceira parte. Nós vamos falar um pouco sobre citações. Tá? Então, quando eu estiver falando de citação, é lembrando que você está pegando uma ideia que não é sua e está adaptando aquela ideia para a sua realidade. Aí você cita a fonte, você cita esse autor, né? Porque lembrando que plágio é algo complicado dentro da academia, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso envolve, inclusive, questões judiciais. Nós temos alguns elementos em HTML para você indicar citações. Talvez o mais conhecido deles é o block quote, que é esse que vocês estão olhando aqui. O block quote, ele é um elemento para você fazer citação quando você cita uma seção, um conteúdo de um conteúdo em bloco. Ou seja, você está citando algo mais completo e não apenas um trecho de uma determinada definição. Não é o único elemento que nós temos em HTML para poder fazer citação. Nós temos também, a gente vai ver com o elemento que, de quotation, que pode ser usado também, só que o quotation é para elementos inline, elementos que não residem na sua própria linha, diremos assim, enquanto o block quotes ele é utilizado para elementos em bloco. A gente vai ver que tem elementos que chama sites também, mas vou discutir daqui a pouco. Então, qual que é a ideia? Então, só lembrando aqui, aquela dica que eu sempre passei para vocês, de vocês, primeira coisa que eu acho que vocês deveriam fazer, onde pegar um documento HTML, é ler o texto sem as tags, né? Então, eu estou olhando aqui, esse texto aqui está HTML Block Code Element. O elemento HTML de citação chamado Block Code, isso que ele está dizendo. Porque com base nisso, depois que eu entendi o que ele está falando, eu consigo analisar as tags. Aqui eu estou vendo que toda a linha um e 2 está em volta numa tag P. Primeira coisa, então isso aqui é um parágrafo. É um parágrafo e conforme a gente já viu, nós tem uma parte na linha um que está delimitada pelo elemento strong. A gente já viu que o strong é um elemento semântico que, além de deixar em negrito, ele enfatiza a pronúncia para leitores de tela. Nós não vimos ainda o elemento code. Vocês estão vendo ali que tem um elemento code envolvendo block code. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco que codes é uma forma de você marcar um documento com informações sobre, por exemplo, código-fonte. Às vezes você está fazendo uma página web sobre Java e você está querendo colocar trechos de código Java dentro do seu documento web. Você pode marcar o seu documento com essa tag, esse elemento code, para dar poder semântico para os navegadores web, para eles saberem que aquilo ali é um código-fonte em uma linguagem de programação. Mas eu vou mostrar o code daqui a pouco para vocês, mas repare que o block code lá, e tem um conceito que vocês já sabem também. O E comercial LT ponto e vírgula é um caractere especial. Less than, menor que. E o E comercial GT ponto e vírgula é um outro caractere especial, greater than, maior que. Lesser than, greater than. É o sinal de menor e maior sucessivamente. Por quê? Porque é um caractere especial, porque eu quero falar que o elemento block code, se vocês olharem aqui embaixo, essa saída, eu quero colocar o símbolo de menor e o símbolo de maior. Como eles são caracteres especiais em HTML, eu tenho que usar o código deles para poder justamente exibir para que o navegador não interprete isso aqui como sendo o início de um novo elemento. Então, qual que é a ideia? Imagine então que a linha 1 e a linha 2 é um parágrafo. E esse parágrafo, ele é uma cópia na íntegra de alguma outra fonte. Então, nesse caso, eu tenho que usar um block quote. Eu estou fazendo uma citação em bloco de um conteúdo maior que eu estou pegando na íntegra de alguma outra fonte. Então, como que funciona? Basta eu envolver o meu parágrafo, linha 2, linha 3 é o meu parágrafo, eu envolvo com o elemento block quote, linha 1 e linha 4. E o elemento block quote tem um atributo que chama size, que justamente indica de onde você está tirando essa definição. Ou em outras palavras, o conteúdo das linhas 2 e 3 são uma cópia da íntegra desse link que está dentro do atributo size do elemento block quote. Observe que quando for renderizado na página, o output aqui, a sua saída, o elemento, o atributo site, que é um atributo, ele não aparece, ele não é visível. Ele é apenas utilizado, por exemplo, algum código que você queira escrever para poder capturar esse atributo e talvez fazer algo com base nisso.
Da mesma forma que eu tenho esse elemento block quote para fazer citações em bloco, eu tenho um elemento que é usado para citações inline. Lembrando, inline é quando você tem um trecho de um bloco, né? Por exemplo, você tem um parágrafo e tem uma parte daquele parágrafo ali que você quer fazer alguma definição semântica, alguma definição estrutural. Aí você tem alguns elementos inline que funcionam dentro da mesma linha, em linha, né? O elemento que é um desses elementos. Observe aqui, vamos tentar olhar pela saída primeiro, talvez fique mais fácil. Está dizendo aqui, ó, o elemento quote de citação, que este elemento é, abre aspas. Então repare que a minha citação não é o parágrafo inteiro, não é um block quote. Eu estou apenas pegando parte do meu parágrafo, que é essa parte aqui, ó, intended for short quotations, etc, etc. Essa parte aqui que eu estou citando. Então, nesse caso, eu uso o elemento que. Então, repare que o meu parágrafo completo começa na linha 1, termina na 4, mas eu não estou citando ele inteiro. Eu estou usando apenas um trecho desse parágrafo, mais especificamente o trecho que está na linha 3, que é a minha citação para Mozilla. Repare que a minha saída colocou até aspas aqui, mesmo não tendo aspas, porque o navegador deve ter interpretado justamente que eu estou usando o elemento que essa é uma citação em linha. E da mesma forma que o elemento block quotes, o elemento que ele possui o atributo sites, que indica para onde você está apontando, da onde você está tirando aquela citação. Cuidado com o atributo sites, né? Ele é importante, você tem que ter, se você estiver usando block quotes e o que, é importante você colocar. Mas ele não é fácil de ser interpretado por navegador web. Você teria que fazer algum tipo de código JavaScript, por exemplo, para poder referenciar esse navegador caso você quisesse fazer alguma coisa interessante com essa citação. Talvez tenha uma forma mais fácil que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ah, exatamente o que eu acabei de falar, né? O primeiro bullet aqui está dizendo, né? O conteúdo do atributo sites parece útil, mas infelizmente os navegadores, os leitores de tela, etc., não fazem muito, na verdade, com ele, né? Por quê? Porque o navegador web não consegue pegar e exibir o conteúdo presente dentro de um atributo sites, né? A não ser que você queira alguma coisa, escrever alguma coisa com JavaScript ou CSS, que faz como target esse atributo desse elemento e você cria algum código com base nisso, né? E existe inclusive um terceiro elemento. Observe que o site aqui a gente está dizendo como site, a gente viu como atributo. Site como atributo tanto de block codes e o site como atributo de que. Mas eu tenho o elemento sites. Só que esse elemento site é para você indicar o título de uma obra que você está citando, o título de um livro, ou um título de um artigo, ou assim, ou algo desse tipo, né? Então, para a gente não confundir, são três elementos, vamos pensar assim, em HTML para fazer citação: block quote, que e sites. O block quote é para bloco, o que é para inline, e nós temos também o site, que é para indicar o título da obra. Conforme nós vimos, então, nenhum desses elementos te dá uma forma fácil assim de você colocar, embora você possa colocar o atributo site indicando onde é a fonte, não é clicável, não aparece no navegador web. Então, uma boa prática que nós recomendamos é que quando você usa algum desses elementos, se você quer deixar claro qual que é a referência, um link para essa referência, você nada impede que você coloque um anchor, né? Coloque um elemento A para colocar esse link. Eu fiz até um exemplo aqui, mostrei para vocês. Observe que aqui embaixo, na linha 13, eu até destaquei, eu estou usando o elemento sites, está escrito MDNQ page. Então, page, isso aqui é um site. Aqui é a minha citação. Mas, de novo, uma citação não tem nenhum link, né? Mas repare que eu envolvi ele, englobei ele no elemento A, que é um link. Então, aí nesse momento aqui, além de eu indicar semanticamente que esse trecho MDNQ page é uma citação, eu também estou deixando visualmente para os navegadores web um link e caso eu clique, eu vou ser redirecionado para o meu elemento em questão. Esse exemplo, ele está disponível nos exemplos que a gente está usando em toda a disciplina, são os exemplos da Mozilla Developer Network, né? E basicamente quando você renderiza fica dessa forma. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu já abri aqui, mais uma vez,
vocês têm que fazer o download lá do site do Mozilla. Tem inclusive um conjunto de slides no Moodle que mostra exatamente o passo a passo de como fazer isso. E esse exemplo quotations que tá justamente mostrando, que eu acabei de mostrar para vocês, está pronto aqui. Vocês podem testar. Então, só para você, só revisando aqui rapidamente, né? Então, repare que eu tenho o elemento site. Repare que não é atributo, ele usou o elemento, mas envolveu esse elemento numa tag E, justamente para criar um link. Boa prática. Repare que aqui, entre as linhas 10 e 12, eu tenho um block quote. Então, na verdade, esse conteúdo aqui é uma citação que eu estou copiando na íntegra de algum lugar. De qual lugar? Estou copiando desse endereço aqui. No caso aqui, eu não coloquei o link para ir para lá, porque eu já copiei na íntegra, né? Então, poderia colocar também, conforme vocês viram. E por último, também... aqui tem um outro site aqui, elemento, e tem um outro estilo que eu posso fazer, que é o elemento Q com atributos site. Mas sempre lembrando, quando o atributo site, ele não é exibido pelo navegador. Se você quiser exibir pelo navegador, você tem que envolver uma tag de anchor, né? Vamos só executar isso aqui só para vocês verem. É a mesma saída da tela lá, né? Tá? Então, repare que aquele elemento site que eu envolvi em block quotes, envolvi no elemento anchor, eu consigo cair exatamente aonde que eu quero, né? Ou seja, mesmo o site não indicar nada visualmente, se eu envolver ele no block code vai funcionar. Repara que quando eu uso o block code, é elemento em bloco, e aqui eu tenho uma citação em linha. De novo, nada impede novamente que dentro de uma citação eu consiga colocar um elemento A aqui, caso eu queira redirecionar justamente para aquela página. Então, resumindo, né? Os atributos sites, embora não sejam visíveis, eles são úteis, né? Porque eles que fornecem a semântica para os navegadores web, para os leitores de tela, de que aquilo que você está, aquele conteúdo ali, ele é uma citação para alguma outra fonte. Eu tenho um elemento que chama sites, ou seja, que não é atributo. Só que normalmente ele é usado para você citar o título de uma obra. Embora você tenha pessoas que usam o site para citar coisas que não apenas o título da obra, ele é usado para isso. Uma boa prática que nós recomendamos, né, é a gente empacotar a citação que você está fazendo dentro de um elemento de âncora, dentro de um link, caso você queira permitir o acesso do usuário para a citação original. HTML também possui elementos para você marcar o texto, abreviações em texto, abreviações e acrônimos. Só para facilitar para você entender, vamos já pensar aqui na saída aqui, né? Nós estamos dizendo, nós usamos HTML para estruturar nossos documentos web. Repare que HTML é uma sigla, né? E por ser uma sigla, às vezes você quer colocar a definição completa dessa sigla. Aqui embaixo eu estou dizendo que o reverendo de nome Green está fazendo alguma coisa na cozinha com a sua motosserra, né? Repare que reverendo aqui é uma sigla, né? Eu posso indicar em HTML que determinado conteúdo são siglas. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que se o usuário fizer o hover com o mouse, ou seja, passar com o mouse em cima dessa sigla, automaticamente vai ser exibido um tooltip com essa sigla na sua forma expandida, indicando qual é o significado daquela sigla. Por exemplo, imagine lá na linha 1 do nosso código aqui, de exemplo, entre a linha 1 e 2 nós temos um parágrafo. We use HTML to structure our web documents. Nós usamos HTML para estruturar nossos documentos web. Isso é um parágrafo, né? Repare que a sigla HTML eu quis dar um poder semântico. Eu quis falar que HTML é uma abreviação, é uma sigla. Como que eu faço isso? Menor ABBR, abrir o meu elemento e fecho o meu elemento com barra ABBR. E uso um atributo chamado title. Lembra que o title é um atributo global? Ele aparece em vários elementos. O title, quando ele está definido dentro de um elemento ABBR, ele coloca qual que é o texto expandido para aquela sigla. No caso aqui, Hypertext Markup Language. Pessoal, não se preocupe com inglês, com pronúncia, não.
Porque vocês vão perceber que às vezes eu misturo, às vezes eu pronuncio metade português, metade inglês, às vezes eu falo hypertext, às vezes eu falo hypertext, às vezes eu falo inglês com sotaque, às vezes eu falo sem sotaque, às vezes eu falo mineirês, às vezes eu falo inglês bem caipira mesmo. Meu sotaque não é muito bom, não. Entendo bastante inglês, mas não tenho sotaque bom, não. Então é só para vocês não se preocuparem aí de querer falar inglês ou interpretar inglês, né? Porque não me use como referência, isso que eu quero dizer para vocês. Não tenho os melhores sotaques, não. Tá, então eu posso usar esses elementos para fazer abreviaturas. Eu não vou entrar aqui na discussão, porque existe uma diferença entre acrônimo e sigla, né? Quando uma palavra composta, você consegue falar ela pela sua sigla, ela vira um acrônimo. Existem algumas regrinhas básicas. Inclusive, HTML tinha um elemento chamado acrônimo, né? Só que hoje em dia se tornou obsoleto. Todo mundo só usa esse ABBR. Então eu não vou entrar nessas discussões, não. Ah, exatamente. Olha a observação aqui, né? Existe um outro elemento, chama acrônimo, que faz a mesma coisa que o ABBR, que era usado especificamente para acrônimos, em vez de abreviações. Só que isso tem desuso, porque não era muito bem suportado pelos navegadores, da mesma forma que a BBR. Então, o que a gente recomenda, use a BBR e não use mais esse acrônimo, tá? E HTML também tem elementos para você fazer declarações markup de contato, por exemplo, endereço, né? Eu tenho o elemento address em HTML que é para você marcar texto que indica endereço, seja ele residencial ou comercial. Repare que no primeiro exemplo da linha 1 a 3 aqui, eu tenho um parágrafo que mostra que essa determinada pessoa mora em Manchester, né? Esse é o endereço, né? Então, na linha 1 e linha 3, eu envolvi esse parágrafo dentro da tag address. Por quê? Porque assim eu dou poder semântico para os meus navegadores web de que aquilo é um endereço e não apenas um parágrafo comum. Aqui na minha direita, repare que eu tenho 13 linhas, é a mesma coisa. Eu estou colocando o nome de uma pessoa, eu mesma pessoa, com endereço e com informação de contato. Repare que eu tenho uma lista, inclusive, aqui dentro. E observe que eu tenho vários BR. Eu acho que nós não conversamos sobre BR, mas BR quebra a linha. É para você dar um carriage return, para você dar um enter, né? E para que a próxima linha possa ir para a linha de baixo. Lembrando que, conforme nós discutimos, HTML desconsidera espaços em branco. Você tem o elemento chamado pré, que você consegue manter esse espaço em branco, essa formatação. O pré é muito usado, inclusive, quando você vai fazer código-fonte, né? Fazer documento que lista código-fonte, que onde a indentação é muito importante. Mas lembrando que o BR é uma outra forma. Você pode quebrar esses elementos, essas linhas, dando assim um visual, uma estética talvez melhor. E repare que aqui o conteúdo da linha 2 à linha 12 é o conteúdo do meu contato, do meu endereço com informação de contato. Repare que eu tenho um P e tenho uma lista não ordenada também. Então, o meu endereço address aqui, a minha tag address, o meu elemento address, está envolvendo todo esse conteúdo. E por último, repare que nesse último exemplo aqui nós temos 3 linhas, um parágrafo também que contém o endereço. Mas repare que o parágrafo em si não contém endereço. Ele é um link para algum outro lugar. Então, teoricamente, isso aqui é aceitável, mas desde que esse link realmente seja para um endereço. Porque, repare, você está querendo dar poder semântico. Você está dizendo para o navegador web que o conteúdo da linha 2 é um endereço. Se você colocou uma outra coisa lá que não seja endereço, o navegador web não tem como saber, né? Mas se você que realmente colocou o endereço lá, não tem problema nenhum. Realmente você pode usar dessa forma. Outras questões interessantes também com HTML é que a gente pode definir markup para superescrito e subscrito. Para vocês não ficarem perdidos aqui, depois que vocês pegam o jeito, isso aqui é muito fácil, né? Mas não ficarem perdidos, vamos olhar a saída. Repare que na primeira linha da saída, fala que o meu aniversário é no dia 25 de maio de 2001. Repare que em inglês você usa aquelas símbolos, né? ST, ND, TH para indicar ordem, né? Repare que 25 TH, o 25º dia do mês de maio. Esse TH é superescrito. Como que eu falo que uma coisa é superescrita? Está acima. Eu uso o elemento sup, o sup.
S, U, P. Então repare que as letras TH, elas têm que estar um pouco acima do número 25. Eu uso o elemento para isso, o sup. Repare que na linha 2 aqui da minha saída, eu estou colocando a forma química da cafeína, C8H10N4O2. Aqui é o contrário, né? Os números 8, 10, 4 e 2, eles são subscritos. É o que eu estou colocando exatamente aqui na linha 2 na marcação. O número 8 ele é subscrito, então ele está envolvido pelo elemento sub. Mesma coisa para o 10, para o 4 e para o 2. Já na linha 3 aqui da minha saída, repare que eu tenho uma equação, né? Elevado ao quadrado, né? Então, coisa elevado ao quadrado, repare aqui que o meu expoente ele é um sup. Então, ele está na parte superior, um pouco acima do x. Bem tranquilo, né? Temos elementos em HTML também para representar código-fonte, conforme eu tenho discutido com vocês, né? Estou fazendo uma página web sobre Spring. Vou ter que colocar trecho de código-fonte lá, sobre Ruby on Rails, qualquer coisa do tipo, né? Existem elementos em HTML para isso. Você tem o elemento code, pré, var. Ah, eu tenho também um que exibe a saída. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tá, então esse elemento code aqui é quando você tem código genérico que você quer colocar numa página. Esse pré é quando você quer fazer formatação no sentido de manter os espaços em branco, né? Var é especificamente para variáveis. Você tem esse keyboard, KBD aqui, que é para você indicar teclas do teclado. E você tem esse samp aqui, que é alguma saída do console, por exemplo. Acho que é mais fácil olhando aqui. Observe que eu tenho esse código, mas antes de mostrar só o código, para vocês não ficarem confusos, vou tentar mostrar aqui qual é a saída. Repare que eu estou querendo usar, aqui está em verde aqui, qual é a saída desse trecho. Repare que o que está para cima aqui, vocês vão ter a oportunidade de testar, é o exemplo anterior do superescrito, subscrito e dos endereços, né? Repare que aqui eu tenho uma definição de código, né? Eu tenho código. Quando eu vou colocar código, eu posso indicar para o navegador web que aquilo que ele está renderizando é código-fonte, uma linguagem de programação. Repare que eu tenho definições de variáveis, aqui eu tenho um tratamento de eventos, eu tenho uma função que é executada caso um evento seja considerado dentro de uma página HTML. Repare que eu estou colocando algumas coisas aqui, fontes, center, que é coisa HTML. Repare que eu tenho um Ctrl Command A aqui, que é coisa do teclado. Repare que eu tenho uma saída aqui de console, de um comando ping. Ou seja, são tudo coisas de computação, diremos assim, né? Esses elementos de computação textuais, nós podemos dar poder semântico para eles através de elementos HTML. Vamos lá. Repare que na linha 2 lá, eu tenho aqui, se você olhar, eu tenho um código JavaScript aqui, né? Var para igual document.carrySelector p, etc, 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 etc. Eu tenho um código. Eu posso auxiliar o meu navegador web. Repare que esse código eu estou mantendo os espaços, está dentro de um pré e tem um code, indicando para o navegador web que isso aqui é um código-fonte. Mais um exemplo aqui, repare, esse para aqui na linha 7, repare que ele é um parâmetro, uma variável dentro do meu código, né? Estou falando de uma variável em particular. Posso circundar com var, com o elemento var, indicando que isso é uma variável. Lembrando que é isso aqui, ó, in the above JavaScript example para. Repare que fica até em itálico, né? No meu caso aqui, o Safari pegou esse elemento que está com var, percebeu que isso aqui é um elemento especial, tem semântica, e no caso do Safari ele estilizou em itálico. Mais alguns exemplos aqui. Repare que Ctrl, no Mac é Command, não é Ctrl, né? Ctrl A ou Command A são teclas, vem do teclado. Então eu coloquei com os elementos keyboard, de teclado, KBD, né? Que indica justamente que é via de teclado. Repare que na linha 12, o ping Mozilla é algo que você digita no teclado. Também envolvi em teclado. E a linha 13 e 14 é a saída de um comando. Você tem o elemento samp, que indica saída de código-fonte de algum processo computacional. Tá, é só para vocês perceberem o poder semântico que o HTML tem, né?
basicamente vocês conseguem, teoricamente, qualquer tipo de conteúdo, você consegue dar algum markup para ele de forma semântica. Tem exceções? Tem algumas exceções. Quando tem as exceções, a gente usa alguns elementos não semânticos, por exemplo, span e div, mas elas são exceções, conforme a gente está falando. Da mesma forma, HTML fornece elementos para a gente fazer markup de datas e horas e horários, né? Para isso, nós temos o elemento time. E o elemento time tem um atributo que chama datetime. Por que isso é importante? Porque lembrando que nossos sites, nossas aplicações web vão ser usados no mundo inteiro, em vários idiomas distintos e com formatos de horário diferente, em formato de datas diferente. Então, se você quiser dar um suporte universal para aquilo que você está colocando como data, você tem que indicar de alguma forma para o seu navegador qual que é o formato de data que você está usando, para que assim ele consiga fazer conversões necessárias, caso seja necessário, né? Aqui, por exemplo, repare que eu tenho, o meu conteúdo é 20 de janeiro de 2016. Mas, de novo, se eu deixo assim, fica complicado para os navegadores web tomarem decisão dependendo da localização, né? Então, não tem como. Mas você pode envolver isso aqui no atributo time, indicando o formato. Esse formato aqui, com esse atributo datetime, que você coloca um formato, no meu caso aqui eu coloquei formato ano, mês e dia, esses formatos são padronizados. Se eles são padronizados, teoricamente os navegadores web implementam possibilidades para cada um desses formatos que foram padronizados. Aí ele consegue atuar de forma correta. Imagina um leitor de tela, né? Se você coloca isso aqui, o leitor de tela identifica, inclusive, como que ele pode ler de várias formas essa data. Então, por que tudo isso é útil, né? Por causa de toda essa nossa discussão. Repara, eu posso representar 20 de janeiro de 2016 de várias formas. 20 de janeiro de 2016 por extenso, o 20º dia de janeiro de 2016, posso colocar uma forma contraída, posso usar diversas maneiras para poder representar 16 de janeiro. Como que você dá suporte universal? Coloca o elemento time com o atributo datetime para você poder indicar justamente qual que é esse formato, né? Por que tudo isso? Então, porque esses diferentes formatos não são facilmente entendidos, reconhecidos pelos computadores. Você precisa auxiliar o computador indicando qual que é o formato que você está usando. Pois assim, esse elemento tempo, time, ele vai permitir você tirar a ambiguidade daquela data que você está querendo exibir. Então aqui tem exemplo de várias opções que vocês podem usar. Repare que se eu tenho aqui 20 de janeiro de 2016 por extenso, eu posso colocar justamente o formato que eu estou usando. Por exemplo, posso colocar que é ano, mês e dia. Eu posso indicar que é só, por exemplo, um ano e um mês. Posso indicar que é só um mês e o dia 20 de janeiro. Olha, repare que é date time, é localização, não estou falando só de data, estou falando de tempo também, de horário, né? Porque eu posso fazer um markup de horas, horário com milissegundos, com date, posso colocar o padrão date time. Repare que aí eu separo a minha data, a letra T e qual que é o horário. Posso colocar o mais aqui para indicar offset, para indicar, por exemplo, a questão de fuso horário. Ou seja, tudo aquilo que vocês estão acostumados especificamente com o tratamento de datas, quando eu falo em nível universal, é possível você indicar em HTML, marcar esse conteúdo dessa data em HTML para dar poder semântico para o seu navegador web. Eu quero falar um pouco aqui agora também, um pouco de... Repare que eu estava falando muito de elementos que você faz marcação ou em parágrafos ou dentro de um parágrafo. Ou seja, eu estou pegando trechos específicos do meu documento. Agora vamos falar um pouco mais de elementos estruturais. Esses elementos estruturais são muito importantes e são elementos mais macro assim, pois você começa a pensar em layout do seu site, né? Então vamos falar um pouco sobre esses elementos aqui. Tá, então basicamente HTML possui esse vangloria, digamos assim, né? Esse boasts aí, né? Ele é todo... se vangloria mesmo, está se achando, né? Porque possui vários elementos em nível de bloco, ou seja, elementos que residem por si só, né? Não são elementos em linha.
que define as principais áreas do seu website, né? Ou da sua aplicação web. Por exemplo, você tem elementos para definir cabeçalho, menu de navegação, qual que é o principal conteúdo do seu documento e assim sucessivamente. Então, o objetivo aqui é estruturar um pouco os nossos documentos, usando essas tags sempre com a palavrinha semântica em mente, né? Para tentar demonstrar a estrutura dos nossos websites, né? Tá, então quando tem um documento HTML, vocês têm que perceber que nós temos algumas seções que são básicas para todo documento, né? Estou falando do documento HTML. Normalmente você tem um cabeçalho, você tem uma barra de navegação, você tem o conteúdo principal dentro daquele seu documento, você tem um conteúdo que não é principal, mas está teoricamente indiretamente relacionado com o conteúdo principal, é o que a gente chama de sidebar, seria uma nota, né, que você pode colocar no seu documento. Você tem, e normalmente você tem um rodapé em um documento web. Então, basicamente, um website típico tem essas seções. Esse exemplo também está no código-fonte disponível para vocês. Vou mostrar para vocês. Então, dentro do código-fonte, nós vamos ter aqui Document and Website Structure, que é essa aula de hoje, né? Vou só executar aqui, depois a gente discute como que isso foi feito. Então, só para vocês verem. Tá, então, repare que isso aqui é um documento simplesinho, mas se vocês forem perceber, além de ser simples, apesar de ser simples, é basicamente a estrutura de qualquer documento web que nós olhamos, né? Você tem uma seção de cabeçalho, normalmente na parte superior aqui. Essa seção de cabeçalho, ela pode ou não conter outras coisas. No caso aqui, o meu cabeçalho está com um link de navegação, conforme vocês podem ver. Aqui eu tenho um campo de formulário e tenho um botão para pesquisar. Às vezes eu quero fazer uma pesquisa dentro do próprio site. Descendo aqui, eu tenho vários outros documentos estruturais em HTML. Todo esse conteúdo, article heading, subsection e related aqui à direita, isso aqui está dentro de uma área que chama main, um elemento main, principal. Esse elemento main, ele é subdividido normalmente em artigo, em seção e também em esse side content, né? Esse aside, né? Então, eu vou mostrar no código para vocês daqui a pouco. Então, repare que aqui eu tenho um artigo, duas seções e tem um aside aqui, uma nota. Repare que o aside eu posso colocar, inclusive, links de navegação. Mas isso aqui não é a navegação principal do meu site. A navegação principal do meu site está aqui em cima. E lá embaixo, repare que eu tenho um rodapé, né? Rodapé não é dentro do main. Rodapé está dentro do body. Deixa eu voltar nos slides aqui. Aí daqui a pouco a gente discute melhor. Tá, então existem vários elementos HTML para estruturar o meu conteúdo. Lógico, eu vou estruturar esse conteúdo para dar esse poder semântico. Mas depois eu vou usar CSS para poder deixar isso aqui esteticamente da forma que eu quiser e distribuir o layout da forma que eu quiser também. Se eu já dei esse poder semântico, vai facilitar. Tem gente que esquece disso e usa div. Vai funcionar, tá? De novo, eu não quero ficar falando aqui que eu sou contra div. Eu só quero alertar vocês que div não tem poder semântico. Se existe algum outro elemento HTML com poder semântico, é melhor do que usar div, por causa dessa questão de acessibilidade. Mas existe casos realmente que você não tem um elemento HTML que vai dar semântica para aquilo que você quer. Aí você usa div e vai usar o CSS com target para esse div para você fazer o layout da mesma forma. Tá, então, mas só lembrando, aqui é só um alerta justamente no sentido disso que eu estou discutindo. Porque se você usar só div não tem poder semântico. Se não tem poder semântico, você vai conseguir estruturar o seu site da mesma forma. Só que você vai perder a oportunidade de questões de acessibilidade, de poder informar corretamente para o seu usuário qual que é o significado daquele elemento dentro do documento web que ele está acessando. Div não te dá essa possibilidade. Lembrando sempre, né? Porque quando eu falo poder semântico, a gente está falando de CSS eu posso colocar cores em tudo. Mas imagina o pessoal que tem a limitação visual. As cores para eles não adianta nada. Então, se eu colocar coisas em tudo, que eu fiz target via div, essas pessoas eu vou excluir elas.
porque elas não vão conseguir chegar a diferenciar as cores, e eu estou usando div, então o div não vai poder dar poder semântico nenhum. Tá? Então, às vezes, compensa usar esse... Compensa não, eu recomendo. Esses elementos que eu estou mostrando agora para vocês, main, article, section, aside, header, footer, são elementos excelentes para vocês usarem para estruturar os seus documentos, né? Aqui só uma estatística, né, só para lembrar para vocês, de 4 a 5% da população mundial tem algum tipo de deficiência visual, né? Se eu for pensar, é 4 a 5% da população. Mais uma vez, você está fazendo algo muito rápido, né? Às vezes você vai lá rapidamente, faz um div lá, resolveu o seu problema. Mas em algum momento, eu acho que compensa vocês analisarem a estrutura do seu documento HTML para ver se está dando poder semântico. Então, já estou dizendo aqui, né? Para fazer marcação semântica, eu tenho tags específicos em HTML para isso. Header, nav, main. Repare que main é tipo um body, só que é um body só com conteúdo que é específico de uma página específica, de um documento. O body eu posso colocar, por exemplo, lá um rodapé, e o rodapé tem várias páginas no meu site, então não confunda, né? E esse main, ele pode ser subdividido em article, section e div, inclusive. Mas lembrando, div só se for necessário. Normalmente, quando a gente tem um conteúdo numa página, a gente tem um conteúdo que está associado, mas não é o conteúdo principal. É uma barra lateral, um conteúdo adicional. A gente usa o aside, que normalmente fica dentro de main também. E tem o footer. Tá, então vamos falar um pouquinho mais de detalhes nesses elementos. Repara que não são muitos, mas eles têm basicamente todo o site web, você pode usar esses elementos, né? Então, o main, lembrando que a palavrinha-chave é essa, conteúdo único, né? É aquele conteúdo que está só dentro de um documento web, né? Cabeçalho que está em todos os sites, que todas as páginas do site, e rodapé não ficam dentro do main. Normalmente a gente coloca o main logo após o body, né? O article, esse está dentro do main, esse é um subelemento de main normalmente. Então, o main, esse elemento guarda-chuva, ali dentro normalmente eu coloco aside, section, article. Aí, basicamente, qual que eu vou usar? Depende do seu contexto, do seu conteúdo, dessa questão semântica. Repare que esse elemento article, né, ele engloba conteúdo relacionado. Então, às vezes eu tenho talvez um blog, né, é uma postagem lá no meu site e essa postagem, ela forma um poder semântico, que eu chamei de artigo, né? Mas às vezes você pode enxergar isso como sendo uma seção, não tem problema nenhum. Não tem uma regra clara para você o que é o artigo, o que é uma seção. Depende muito como você queira estruturar. Da mesma forma que tem gente que vai criar uma subseção, tem gente que vai criar uma seção de documento. Tem gente que vai achar que uma determinada coisa é uma seção, tem gente que vai achar que aquilo é um capítulo. Repare que nessas regras não tem como, isso é regras do domínio, você que tem que definir. Então, eu tenho o elemento section também, que pode indicar uma seção, mas ele é muito similar a um artigo. Depende do que você considera uma seção, né? Qual que é a receitinha aqui, né? Seção ou artigo agrupa o conteúdo de texto que estão semanticamente relacionados. Né? Se eu estou falando um texto sobre música, né? E mais para baixo na minha página eu estou falando sobre culinária, repare que são seções distintas, né? Ou seja, é a semântica que me indica exatamente o que eu quero fazer, né? Tem uma boa prática aqui, né? É a gente sempre começar uma sessão com um heading. Lembrando que eu tenho H1 até H6, são os elementos de título, tá? É uma boa prática para cada sessão que você for começar. E tem esse elemento que chama aside, que é um conteúdo que está na mesma página onde eu tenho o meu conteúdo principal, que é o section ou article, mas não é o conteúdo principal. Talvez uma nota que esclarece alguma coisa definida, por exemplo, no conteúdo principal. Aí eu tenho esse elemento, o aside, que eu posso usar para isso também. Tem o header, não confundam com head, sem o ER no final, né? O header é aquele elemento que você tem no seu documento web que fornece metadados para as ferramentas de busca e para os seus navegadores web e onde você, por exemplo, inclui a referência para a sua folha de estilo quando ela está externa ao seu documento. Isso é head. Aqui é header, header de cabeçalho, né? Eu posso ter um cabeçalho de uma seção ou um cabeçalho do meu site.
No meu cabeçalho do meu site, eu posso colocar, por exemplo, um logotipo, posso colocar um menu de navegação, posso colocar um gradiente lá na cor de fundo. Esse é o cabeçalho que eu vou reutilizar normalmente para todas as minhas páginas de um determinado site, tá? Conforme está colocado aqui, se esse header for com filho de body, ele coloca um cabeçalho para a minha página, né? Para a minha página toda, né? Se eu colocar o header dentro de article section, que está dentro de body, na verdade dentro de main, aí na verdade vai definir apenas um cabeçalho específico para aquela seção. Ou seja, eu posso fazer um cabeçalho em nível global, diremos assim, ou posso definir um cabeçalho em níveis de seção ou em níveis de artigos. Eu tenho o elemento nave. Esse elemento nave, conforme vocês já devem estar imaginando, serve para você criar navegação. Basicamente é para você criar menus, né? Menus de navegação, né? Que permite você fazer a navegação principal do seu site. Eu acho que a questão aqui é o principal, né? Porque todo site você tem teoricamente uma barra que vai te dizer o menu principal de navegação, mas você vai ter outros submenus, vamos pensar assim, em outras partes lá que não necessariamente são o seu menu principal. Ou seja, links secundários não vão dentro do nav. Você pode fazer direto com LI, por exemplo, e para poder funcionar dessa forma. E acho que por último nós temos o elemento footer, que é o rodapé, né? Conforme o nome já diz, é para você indicar o rodapé do seu site. Então, existem alguns momentos também, conforme eu já discuti com vocês, que você não vai ter como achar um elemento HTML que vai te dar o poder semântico que você precisa. Existem essas situações. Aí você usa elementos não semânticos em conjunção com o CSS para poder dar talvez o estilo que você queira para aquele documento. Então, exemplos de wrappers não semânticos, né? Por exemplo, o div e o span. São dois elementos não semânticos que você pode usar em HTML sem problema nenhum. Mas você vai perder questões de acessibilidade e questões semânticas, conforme nós já discutimos. O span é um elemento não semântico inline. Já está até aqui dizendo para vocês, a gente só usa se a gente não conseguir pensar em um outro elemento HTML semântico que seja melhor, porque você vai perder toda essa questão de acessibilidade. É só um exemplo mesmo, né? Repare que na linha 2, eu tenho um parágrafo entre a linha 1 e a linha 3, vocês estão vendo. Repare que na linha 2 eu coloquei um span, né? Eu abri um span na linha 2 e fechei na linha 3. Então, todo o conteúdo envolvido aqui, eu estou querendo fornecer alguma informação. Só que essa informação aqui não é semântica. Eu apenas estou colocando que esse trecho em particular aqui, coloquei com um atributo class aqui, com um nome qualquer, eu posso usar o CSS para poder ter como alvo esse trecho específico que envolvia em spam, para tentar fornecer alguma coisa ainda, talvez diferenciar. Mas, de novo, não tem poder semântico. Se eu tenho um leitor de tela, por exemplo, vai olhar isso aqui e não vai conseguir interpretar diferenciado do restante do texto. E da mesma forma eu tenho o div. O div é muito, muito, muito usado, né? As pessoas são viciadas em usar div. Porque por que eu vejo assim? Ainda mais o pessoal que usa, por exemplo, Bootstrap, que é um framework JavaScript que, entre diversas coisas que permite você fazer, criar menus de navegação, estruturar o layout do site, várias coisas você faz com Bootstrap. E eu vejo muito quando o pessoal está trabalhando com Bootstrap, eles usam algumas classes, alguns elementos HTML com div e definem umas classes com Bootstrap entende, vamos dizer assim, né? Então é muito comum usar div quando o pessoal está usando Bootstrap. Mas não tem problema. Se você tiver em mente que aquilo não é semântico, se você tiver essa consciência, está ótimo. O problema é você ficar usando div sem saber que aquilo lá não te dá poder semântico. Aqui talvez um exemplo bacana, né? Repare que entre as linhas 2 e entre as linhas 2 e 12, eu tenho conteúdo de um carrinho de compras. Então o carrinho de compras tem o conteúdo do meu carrinho, repare que aí está com uma lista das linhas 3 a 11, né? E tem na linha 12 ainda o valor total do meu carrinho de compras. Repare que
o conteúdo que vai da linha 2 à linha 12 é um conteúdo semântico intimamente relacionado. Qual que é a semântica dele? É um carrinho de compras. Só que não existe um elemento em HTML carrinho de compras, né? Nem faria sentido, né? Porque HTML tem que ser genérico, né? Não pode ser específico para um nicho de mercado, por exemplo, comércio eletrônico, né? Mas nada impede que você queira fornecer esse poder semântico. Aí eu uso um div. Ótimo, aqui está ótimo. Repare que eu usei um div para englobar todo o conteúdo e criei um atributo class com conteúdo shopping cart, carrinho de compras. Ou seja, eu estou dizendo que isso aqui é um carrinho de compras. Aí eu posso usar o meu CSS, o código JavaScript, que faz um target nesse div aqui, que pega esse atributo class com esse conteúdo shopping cart e faz qualquer coisa que você queira visualmente com ele, né? Então, talvez aqui seja um excelente exemplo de um div muito bem usado. Por quê? Porque ele pega um poder semântico de algo que não existe em HTML. Então, de novo, meu alerta aqui, né? Divs são muito convenientes para usar. E é muito fácil de usar, né? Só que eles não carregam no semantic value, não tem poder semântico, né? Então, teoricamente, eles só poluem seu código HTML. Então, você tem que ter muito cuidado na hora que for usar, e só vai usar caso você não tenha nenhum outro elemento que te dê o mesmo poder semântico, né? Continuando aqui, repare dois elementos simples, um nós já vimos, eu tenho o elemento BR, o que o BR faz? Ele cria uma quebra de linha na sua saída, porque lembrando que HTML se considera espaço em branco, então eu posso usar o BR para dando esses enters, né? Esses line break. E tem também um elemento que chama HR. O HR é simples, né? Horizontal line. Não, horizontal row, né? Uma linha horizontal, né? Aqui, talvez vocês não estão vendo, é porque coincidiu com o fundo aqui, a linha ficou azul aqui, né? Mas repare que parece que está partida em dois a minha saída, mas isso aqui é uma linha horizontal que foi incluída aqui na linha 3 do meu markup, né? Do meu documento HTML. Vamos lá, a gente está chegando mais agora, talvez, na parte final dessa parte de HTML. Nós vimos mais de 50 elementos, diversos atributos, mas não vai ser uma revisão exaustiva de HTML. Isso nem é o objetivo, né? É uma especificação muito grande. Mas eu acho que você já tem o suficiente aqui agora para iniciar e já começar a trabalhar com seus próprios, caminhar sozinhos, digamos assim. E outras coisas que vocês forem precisar, agora basicamente basta consultar que vocês vão conseguir fazer, eu acho, porque já entenderam qual é a lógica de HTML. Um exemplo seria o elemento table, para você criar tabela. Tá, mas por favor, não use tabelas igual lá do início dos anos 2000, quando o pessoal usava table para fazer layout de site. Isso não usa mais não, tá? Mas existe o elemento table, tabelas são importantes. Tem uma tabela no seu documento, você quer exibir, você tem o elemento table. Nós não vimos esse elemento, mas vocês podem depois procurar e vão conseguir trabalhar da mesma forma. Por quê? Porque acho que já entenderam qual é o funcionamento do HTML. É você ter um documento que você quer fazer marcação de forma a fornecer estrutura e semântica. E para assim você consiga utilizar mais fácil a partir de linguagens como CSS e JavaScript e também os diversos tipos de plataformas que estão acessando o seu website, não apenas navegadores web, como outras formas também. Mas o que fica agora sempre que for fazer um site, vocês têm que fazer um planejamento inicial, uma análise de requisitos, digamos assim, né? Não dá para sair codificando sem ter uma análise prévia de como que você vai fazer, que é a questão de planejamento, né? Por exemplo, vocês vão ter que identificar que conteúdo vai ficar presente em todas as páginas do site, que conteúdos vão ser específicos para uma página do seu site. Será que todas as páginas vão ter a mesma estrutura? Todas vão, por exemplo, ser em duas colunas? Ou será que algumas em particular vão ser diferentes? Né? Como que eu vou definir os links? Né? Eu vou ter um menu principal e vou ter outros menus secundários ou vou ter links esparsos no meu texto? Essas decisões que nós tomamos, esses layouts, esses rascunhos, esses protótipos, esses agrupamentos semânticos, esses planejamentos, eles são chamados de
Arquitetura da informação, Information Architecture. Tá, então só para vocês começarem, você pode começar isso no rascunho, né? Primeiro você define aquilo que é comum para todas as páginas. Normalmente é o seu menu de navegação e o seu rodapé, né? Aí aqui eu coloquei aqui no rascunho, né? O que é comum para cada página, né? É um cabeçalho, é o meu header, e no meu cabeçalho eu posso colocar o título, por exemplo, da minha empresa e um logotipo. E no meu rodapé eu posso colocar, por exemplo, detalhes de contato, copyright, né? Detalhes de qual que é o idioma usado, política de acessibilidade. Ou seja, eu estou fazendo um planejamento que eu quero colocar no meu site. Posso fazer um rascunho bem grosseiro, assim, guardanapo mesmo, né? Apenas para começar a ter uma noção, né? Então eu tenho um cabeçalho aqui em cima, eu tenho um rodapé, aqui vai ter o meu conteúdo principal, talvez eu vou ter um ou duas colunas de sidebars, né? Que é o meu aside, né? Que é conteúdo relacionado ao principal, mas não é o conteúdo principal, né? Uma outra questão também interessante, né? Aí você começa, depois você identificou o que é comum para tudo, né? Aqui é comum para todos. Você começa a trabalhar no que é específico, né? Aí talvez você faz um brainstorm, né? Assim, várias pessoas numa sala discutindo o que é importante de conteúdo que vai estar especificamente dentro das suas páginas, né? Então, por exemplo, talvez eu tenha uma página aqui para pesquisar, talvez isso aqui seja um sistema, um site para fazer de turismo, né? Então, talvez tenha uma página que vai agrupar pesquisas por voos, por hotéis, por transporte, coisas por fazer. Talvez eu vou ter uma seção de ofertas especiais, pacotes para feriados, por exemplo, de inverno, esquiar em tal lugar. Repare informação específica de um country, de um país. Repare que eu começo justamente a agrupar semanticamente esse conteúdo para poder planejar o meu site. Essa é a ideia. Uma vez que fez esse brainstorm de tudo que você quer ter no site, normalmente você começa a categorizar. Repare que na minha página de pesquisa, estou falando página aqui que é bem provável que cada uma dessas categorias vire uma página. A parte de pesquisa, eu posso pesquisar voos, hotéis, acomodações, transportes, coisas a fazer. Tá? Eu tenho talvez uma página de coisas especiais, como ofertas especiais, né? Os feriados mais populares, informações específicas sobre um país, como por exemplo de visto, né? Qual que é o idioma, qual que é a moeda usada, e assim sucessivamente, né? Por quê? Que depois que você faz isso, normalmente a gente cria um diagrama que chama Bubble Diagram, diagrama de bolhas. Né? Qual que é a ideia? Cada bolha disso aqui é uma página. E você começa a colocar os links. Ou seja, do meu homepage aqui, eu posso clicar em alguma coisa e cair numa página específica de informações sobre os países ou sobre um estado em particular, um local que eu quero visitar. Da minha homepage também, eu posso ir para a minha página com o resultado das buscas. Por exemplo, posso ter feito uma busca por voos, né? Ou da minha página principal, eu posso ir para essa página aqui que indica essas questões especiais, de promoções. Né? Por algum motivo, eu posso ir para a minha aplicação web, posso ir para o checkout. Né? Caso eu queira fazer, talvez eu esteja no sistema de reserva de hotéis aqui, que tem informações turísticas, coisas do tipo. Né? Basicamente, aqui é um rascunho inicial de como que o seu site vai comportar. Parte final da aula, nós vamos falar um pouco de depuração, né? Porque vocês são, imagino que vocês adoram depurar código-fonte, uma linguagem de programação, né? Porque depuração é pra gente achar erro, né? Brincadeira, né, moçada? Ninguém gosta de fazer depuração. Em HTML, depuração é um pouco mais fácil, né? Porque nós falamos que os navegadores web são permissivos, né? Mesmo que você fizer um erro sintático ali, o que vai acontecer é que o navegador web vai desprezar aquilo, vai desconsiderar. Você não vai ter um erro de compilação. Imagina se a web fosse assim, né? Se você escrevesse um documento HTML errado e tivesse erro de compilação, né? Seria muito mais tedioso, muito mais difícil trabalhar, né? Talvez a web nem seria famosa como ela é hoje em dia, né? Então, foi muito acertada a decisão dos projetistas de HTML na época, né? De que era mais importante você permitir alguns erros acontecerem e talvez não renderizar do que você travar no momento de renderizar o navegador web um erro de compilação ali, no momento que você está lá tentando renderizar. Não de compilação, né?
mas no momento de execução, de renderização do seu navegador web, se você tivesse que travar, dar uma tela azul da morte lá, né? Não faz sentido, né? Então, HTML é mais permissivo, né? Então, se você fizer alguma coisa errada, teoricamente não tem problema, né? Só não vai ser exibido da forma que você estava pretendendo. Então, vamos falar só algumas coisas básicas sobre depuração em HTML, né? Então, não se preocupe com depuração em HTML, porque isso teoricamente não é uma coisa muito difícil. Não acontece igual em outras linguagens de programação, tipo o Rust aqui, que é uma outra linguagem de programação. Repare que lá você vai compilar, se você tiver erro não compila o seu Hello World, né? HTML não trabalha dessa forma, né? HTML é muito mais fácil, né? Por quê? Porque HTML é interpretado, não é compilado, né? Ela é interpretada dentro do seu navegador web, né? E a sintaxe de HTML é muito mais fácil de você entender HTML do que Java, Ruby, Python, né? Por isso que os navegadores web, então, para evitar essa questão de quebrar a web, digamos assim, né? E são muito mais permissivos com depuração e com a sua escrita, a sintaxe que você usa dentro dos seus documentos, usar, do que você não usar uma linguagem tipo HTML. Lógico, isso tem os pontos fortes e os pontos ruins, né? O ponto ruim é que às vezes você faz documento teoricamente quebrado, né? Você não tem uma validação própria, não passa por uma etapa de compilação para ver se está tudo aderente com a linguagem, né? Então, lembrando também que nós temos dois tipos de erro, né? Erros de sintaxe e erros de lógica, né? Mas nós temos uma coisa mais permissiva com navegadores web, né? Então a gente não tem muitos esses problemas com erro de sintaxe por ser permissível. Mesmo com erro de sintaxe, a gente vai conseguir exibir a página porque os navegadores web vão apenas ignorar, né? Ou seja, os navegadores web já têm regras de como interpretar aquele markup caso você tenha feito de forma incorreta, né? Você sempre vai ter alguma coisa executada, talvez não aquilo que você espere, né? Tá, aquela observação que eu fiz, né? O HTML faz um passo permissível, né? Porque quando a web foi criada, foi decidido que permitir as pessoas ter o resultado era mais importante do que falar que a sintaxe estava exatamente correta, né? Por isso, talvez que a web tenha se tornado tão popular, né? Tendo dito isso, eu gostaria de lembrar para vocês que, apesar disso, você tem boas regras de sintaxe HTML, né? E para facilitar a vida de vocês, existem algumas ferramentas que validam o seu HTML. Então, talvez uma boa dica é, quando você terminar de fazer um documento HTML, você passe por um validador, que ele vai te dar algumas dicas para ver se você não está quebrando alguma coisa. Estou falando de nível sintático da linguagem. Quando a gente está com uma página web que é pequena, é fácil você passar o olho e você mesmo percebe, né, se você tem alguns erros semânticos de sintaxe nas suas declarações, né? Mas quando sua página começa a ficar muito grande, são muitas páginas para você verificar, normalmente você usa alguns validadores. Existem vários online, né? Inclusive alguns mantidos pelo próprio W3C, que é aquele consórcio que não visa lucro, né? Filantrópico, formado por empresas e indivíduos que define os padrões para a web, né? Os padrões CSS, JavaScript, HTML, são definidos por esse consórcio. E esse consórcio também fornece algumas ferramentas para validar nossos documentos HTML. Aqui tem um exemplo. Então, basicamente, a ideia é você chega aqui, nesse exemplo, ou você fornece aqui um endereço, caso o seu site esteja hospedado em algum lugar, daquela URL que você queira que seja verificado, ou você vem em alguma aba aqui, né, faz o upload do seu arquivo para validação, ou você vem nessa outra aba aqui, você cai numa área de texto que você cola o seu código ali e ele valida para você.